Olá, queridos, olá, queridas, como vocês estão? Eu sou Ricardo Feltrin, esse aqui é um canal de jornalismo, entretenimento, reportagens, entrevistas exclusivas e também a análise da mídia. É minha experiência aqui, a minha especialidade há 27 anos. E hoje eu quero conversar com vocês aqui, desculpem minha voz, né? Eu estou sofrendo muito, uma gripe, um pouco de laringite, né? Sofrendo muito, mas tudo bem. Para você melhorar meu estado, poderia aí simplesmente se inscrever no canal, mas eu não vou pedir muito. Eu quero falar sobre a cobertura do atentado contra o presidente, vice-presidente, será que ato falho? Vice-presidente Donald Trump, ontem na Pensilvânia. Justamente, olha só, por eu estar mal, não estar muito bem, ontem eu consegui assistir, há muito tempo eu não via um fato histórico, né, mundial, desde o momento que ele surge. E aí eu aproveitei para pegar meu belo caderninho aqui para anotar, assim, o que eu estava vendo da cobertura. Então, assim, por umas 4 horas eu fiquei pulando os canais, né? CNN, Globo News, Record News, Jovem Pan e Band News, certo? Primeiro, já acho esquisito a gente ter tanto canal de notícia e vocês estão vendo aí a cobertura que eu estou fazendo sobre a audiência, né? A audiência desses canais como é pequena. Mas vamos falar do caso Donald Trump. Gente, é bom, primeiro eu queria falar assim, não estou criticando meus colegas de forma nenhuma, né, que são colegas que muitos eu não conheço pessoalmente, esses eu realmente considero colegas de profissão, outros eu conheço e não estou aqui para fazer crítica, estou para falar sobre análise de mídia. Então, primeiro problema que aconteceu ontem, gente, o primeiríssimo problema que aconteceu com essa tragédia, quase tragédia, né, inacreditável, espero que todos saibam do que eu estou falando, né, o Donald Trump. Acho que por 3 centímetros não perdeu massa encefálica ontem, né? É impressionante o acidente, o corte que atingiu, 2 pessoas morreram, incluindo o atirador, que grava um pouco antes, né? Ele grava uma coisa lá, você está errado, odeio republicanos. Enfim, primeira coisa que acontece, pegou o atentado todas as TVs de calça curta, tanto da TV aberta quanto da TV paga. Na TV paga, o problema, então, é maior porque a TV aberta faz uns intervalos, né, como a Globo fez, entra, para um pouquinho, entra de novo. Não, TV paga, né, Globo News, Band News, CNN, é full time, o tempo inteiro cobrindo isso daí. Primeiro problema, só para responder de uma vez essa pergunta, era plantão. Gente, qualquer jornalista sabe que plantão dentro de uma redação não tem 10% dos seus jornalistas, produtores, editores, sabe, arte, finalistas. Geralmente, não sei como que é na Globo News, mas deve ficar no máximo 2 pessoas de cada editoria, e aí junta tudo. Então a Globo News tirou, por exemplo, o Guga Chakra, que estava de férias, né, então estava de licença aí, voltou. Então vocês podem ver, né, que no caso da Globo News, vou falar de acordo, assim, com a audiência, ela ela foi bem justamente porque, assim, por mais que você não goste do Guga, o cara entende pra caramba de Estados Unidos, né, e de eleições americanas. E aí ela começou a colocar, outras pessoas, mas aí, ó, por exemplo, você vê que eu acho que o que ficou meio parado foi essas vinhetas embaixo, né, as chamadas de texto na tela, porque, ó, se você pegar o Google é o mesmo. Isso aqui, eu tenho outras aqui, mais algumas, dentro da Globo News, eles ficaram quase 25 minutos com isso. Isso é o primeiro problema, mas foi bem, de forma geral, a cobertura. E vamos ver o que mais a gente tem. Outra emissora aqui, por exemplo. CNN, por exemplo, CNN tem uma sorte, né? Ela está ligada com a CNN americana que faz aquela cobertura. O problema é que não tinha tanta cobertura nesse discurso do Trump na Filadélfia. E aí, o que acontece? Os primeiros minutos, as primeiras 2 horas da cobertura, o que se via, assim, Fox News já estava dando a morte do atirador, ela deu a morte, acho que uns 1 hora quase depois de todo mundo, né, já tinha falado, só que depois vai surgindo isso. Então, durante muito tempo aí, tanto CNN, Globo News, CNN menos, né,
Globo News, né, os sites da Globo, os sites do UOL, do Estado, eles tentaram manter aquela velha cautela, né, tipo assim, suposto barulho de tiro, suposto não sei o quê. Então eles estavam dando todo cuidado com isso. E aí eu fiquei pensando, né? Porque quando acontece alguma outra coisa, vamos dizer assim, explode, Israel explodiu o hospital em Gaza. Aí não tem todo esse cuidado, né? Eu fiquei meio espantado assim com o tremendo pisar de ovos que aconteceu ali. Será que ele foi mesmo baleado? E eu acho que na Globo News o primeiro que fala, né, que crava foi de fato o Guga Chakra, certo? Então, o que que aconteceu? Tiveram que acionar, né, todo mundo. Aí Jovem Pan, ó, gente, foi bem, conseguiu trazer pessoas para ficar comentando, vários momentos ali, ela trouxe especialistas. O problema que eu vi da Globo News, das outras emissoras, é que elas não conseguiram muito trazer, né? Com exceção da Globo News, acho que o Fernando Schurer entrou rapidinho, né? Foi muito ágil, lembrando que a Globo News sempre tem preferência de todos os analistas. Enfim, para rebolar mesmo, teve uma rebolação aí brava. Record News, mais uma vez, gente, uma grata surpresa. Fico feliz de ver o jornalismo equilibrado, sóbrio, né? Conseguiram levar convidados muito rápido. A Record News, eu já fiz até uma crítica aqui, deu um banho em todo mundo, em todas as outras emissoras, na guerra da Ucrânia, quando começa a guerra. Primeiro mês a Record News deu um. A gente tem que falar a verdade, né? Adquiriu um equilíbrio a Record News que a Record não tem. E quantos canais abertos ficaram aí chutando para todo lado, né? E o problema, como eu disse, é que a TV paga tem que ficar marretando, 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 e não tem tanto assunto assim. Outra, para fim, terminar aqui, uma crítica que eu faço a essa cobertura de todas as TVs em geral, principalmente as TVs pagas, é esse recurso de ficar passando o vídeo no looping. Mostra ele falando, tiro caindo. Espera, acabou isso, depois de um minuto, mostra de novo. Então, eu acho que uma coisa que falta, que eu aprendi, eu tenho lugar de fala para isso, que eu fui editor da Folha há muitos anos, né? E aí peguei muita bomba desse tipo de coisa que acontece, de emergência. É que, por exemplo, você não precisa ficar mostrando 300 vezes a cena, sabe? Abaixa, cria aquela telinha do lado, né? Faz uma telinha, deixa eu ver se eu tenho uma aqui para mostrar, por exemplo, que eu nunca uso, né? Uhum. Alguma coisa assim, sabe, gente? E aí aqui coloca a cena de novo do atentado, né? Alguma coisa assim, mas vai, né? Vai. Opa, tá vendo? Mas vai aumentando a quantidade de informação, porque assim, você ficar falando a mesma coisa, mostrando o mesmo vídeo. Eu já fiz uma crítica aqui, porque quando acontece tragédia no Brasil, né, por exemplo, programas como Cidade Alerta e o Brasil Urgente, ou o Primeiro Impacto, gente, já teve um assassinato aí que eles mostraram. Eu lembro que a gente fez matéria muitos anos atrás. O Brasil Urgente repetiu a cena mais de 80 vezes durante 4 horas. Ninguém aguenta, né? Então acho que ter um conteúdo, contar a história do Trump, eu sei que é mais fácil fazer a crítica porque eu não estava lá na hora, mas como disse, eu tenho lugar de fala e se eu cobrir o 11 de setembro, se eu estava na redação na hora do 11 de setembro, eu posso realmente falar sobre isso. Precisa ter conteúdo frio, né? E não ficar repetindo a mesma cena e falando das mesmas coisas. De novo, né? A Globo foi salva aí por alguns jornalistas. CNN Lorival Santana, né? Mestre aí do correspondente internacional, foi bem, mas tiveram que rebolar muito, muito. Quanto a jornais, gente, eu vou falar só para contar. Hoje eu comprei a Folha, por exemplo, o Estadão e o Globo. Globo com uma cobertura bem melhor. Folha tem uma página, né? Jornal gelado, sabe? Você lê. O Estadão também, você lê o editorial, você vê os colunistas, você olha as cartas, você vê o painel, você não vai ver nada, absolutamente nada. É como se você tivesse um pedaço de gelo na mão, né? Do ponto de vista de informativo. Não tem nada ali para saber, certo? Por exemplo, tipo, do 12 de setembro,
Veja, 11 de setembro, ok. No 12 de setembro, a cobertura da Folha no Jornal do Papel é absolutamente histórica, é maravilhosa, maravilhosa porque é uma coisa ruim, né? Mas do ponto de vista jornalístico, muito bem feito. Dessa vez foi um horror. Então é isso, o canal é meu, falo do que eu quiser, desde que eu tenha alguma competência para falar disso. E de cobertura online de tragédias, eu vou ter muito lugar de fala, tá bom? Beijos, queridos, de segunda a sexta, 10 horas da manhã, o jornal mais pelando da internet brasileira, o Jornal dos Feltrinos. Todo domingo, 5 horas da tarde, temos live e toda segunda-feira temos também um podcast. Obrigado. Bom, hoje é dia 14 do 7, é um domingo, e a segunda-feira, dia 15, amanhã, 7 horas da noite, vou trazer aqui o grande especialista em direito de expressão, em liberdade de imprensa, André Marcília, o doutor André Marcília, colunista também, que acaba de lançar o livro Censura por Toda Parte, que ele vai falar o que está acontecendo aí, né? Eu não vou entrar muito na análise, sabe, o que significa esse atentado, porque eu prefiro não entrar, vou ficar aqui na mídia. Agora, que por 3 centímetros, talvez, a gente não mudasse de era, sabe? Não vou dizer que, óbvio, não é um 11 de setembro, né? Mas ia mudar o parâmetro, o paradigma do mundo, né? A gente ia entrar numa nova fase política e eu tenho certeza que nada, nada boa se tivesse acontecido a morte do Donald Trump. Os presidentes, de forma geral, agiram muito bem, né? Dando até os ex-presidentes também, né? O Obama. Só o Joe Biden que foi meio devagar, mas até aí a gente, a gente entende, né? Eu também vou ficar desse jeito, vocês também. A gente tem que dar graças a Deus se um dia chegar a idade dele. Mesmo com todos os problemas, né? Só não sentir dor. Obrigado, querido.